Questão de número 1. Em uma colisão frontal entre dois automóveis, a força que o cinto de segurança exerce sobre o tórax e abdômen do motorista pode causar lesões graves nos órgãos internos. Pensando na segurança do seu produto, um fabricante de automóvel realizou testes em 5 modelos diferentes de cinto. Os testes simularam uma colisão num tempo de 0,3 segundos. Tá, veio o tempo aqui de 0,3 segundos da colisão. E os bonecos que representavam os ocupantes foram equipados com acelerômetros. Esse equipamento registra o modo da desaceleração do boneco em função do tempo. Então vai mostrar quanto que vai desacelerar. O carro vem lá a 120 km por hora, bate e chega a 0. Ele variou uma velocidade. Num tempo de 0,3 segundos, dá uma desaceleração. Tá? Então os bonecos estão com os acelerômetros. Os parâmetros como massa dos bonecos, dimensões dos cintos e velocidade imediatamente antes e após o impacto foram os mesmos para todos os testes. O resultado final obtido está no gráfico de aceleração por tempo. Então, a gente tem um gráfico aqui de aceleração por tempo e, na realidade, são 5 modelos de cinto de segurança, tá? Em condições iguais. Tempo até 0,3 segundos aqui, o tempo em segundos, e a aceleração vai até lá 200 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente tem 5 modelos de cintos, tá? O teste é feito assim, vamos bater o carro a 150. Os 5 testes, o carro bate a 150 e chega a 0 no 0,3 segundos. Então, em condições iguais. Os bonecos têm a mesma massa, o cinto tem as mesmas características, não é para ver qual que é o melhor. Teste do Inmetro, como se fosse o teste do Inmetro. Então nós temos aqui, temos um modelo cinto 1. O cinto 1 me parece ser esse aqui, até 0,15 segundos ele para. Ele vai lá em cima, aqui 160, vamos botar aqui, um pouquinho mais abaixo aqui. Esse é o primeiro cinto, cinto 1. Tá aqui, cinto 1, certo? Depois nós temos o cinto 2. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é esse aqui, de 0,05 até 0,25 mais ou menos. Eu tenho aqui o cinto 2, baixinho, o mais baixo deles. Esse aqui é o cinto de número 2. Depois o cinto 3, me parece ser esse, que faz um pico aqui, Vai lá em cima, esse aqui é o cinto 3. O cinto 4 começa aqui, ele vai mais ou menos aqui e desce, o cinto 4. E o cinto 5, 0,20 aqui. Ficou uma confusão aqui, mas agora eu já explico para vocês. O cinto 5 é isso aqui, cinto 5, tá? Ficou bem confuso o desenho aqui, que eu usei uma cor só. Qual modelo do cinto oferece menor risco à lesão interna do motorista? Pessoal, os bonecos têm a mesma massa, tá? Se tu lembrar lá, a aula também que nós já vimos, força é igual a massa vezes aceleração. Por que quando dá o impacto, o cinto segura a pessoa? Quando segura, ele faz uma força no tórax e no abdômen, que o cinto tem 3 pontas. E se a força é muito grande no teu peito, no abdômen, pode dar problema ali em órgãos, fígado, estômago, alguma coisa desse tipo, com o impacto. Tá? Um amigo meu, um professor, anos atrás, ele capotou o carro, e daí eu liguei para ele, para ver como é que ele estava, e ele falou assim, fiz exame de tudo, não quebrei nada, mas tem uma sensação que eu estou com as costelas tudo quebrada. Porque ele capotou várias vezes e o cinto ficou segurando ele. Então essa força que faz pode causar algum dano, pode até quebrar uma costela, alguma coisa, mas serve para salvar vidas, tá? Então o que acontece aqui? A força tem que ser a menor possível, certo? A força menor possível. A massa é a mesma para o boneco, a massa é a mesma para os bonecos. Botei massa aqui, a massa é constante, vamos botar assim, a massa é constante para 5 situações. Então, a menor força vai ser o que tiver a menor aceleração. Vai ser o que tiver a menor aceleração. Então, vai ser o que não tem acelerações tão grandes.
E outra coisa que é importante é o tempo, certo? Se o tempo, tu dá um puxão muito rápido ou um puxão devagar é diferente, tu vai sentir menos o puxão devagar. Isso entra em outra grandeza que nós não vimos ainda na aula, que é o impulso, tá? Olha só, impulso é força por tempo, certo? Então nós temos que a força é o impulso dividido pelo tempo. Então tu vai ter o mesmo impulso, porque o impulso aqui, ó, para quem já conhece a matéria, é igual a variação na quantidade de movimento. Massa vezes velocidade final, menos massa vezes velocidade inicial. Ou seja, a variação de velocidade, vou botar assim, massa vezes variação de velocidade. A massa é constante, mas se tu tem uma variação de velocidade que é igual para todos, os 5 modelos, que diz que a velocidade antes e depois do impacto vai ser a mesma, tem a mesma variação de velocidade, tem o mesmo impulso, então o impulso é constante. Então o que acontece aqui? Quando tiver um tempo, olha só, quando tiver um tempo maior, a tua força atuante vai ser menor. Então duas coisas vão influenciar, a aceleração ser baixa e o tempo ser grande. Por que alguém se atirando da janela de um prédio, se cair direto no chão, morre, e se cair numa cama elástica não morre? Porque a pessoa vai sair lá, velocidade zero, vai chegar no chão lá com uma determinada velocidade. Tem uma variação de velocidade. Vezes a massa dele tem um impulso, ele vai chegar com impulso. Se ele chegar no chão, olha só, o tempo é muito pequeno, então a força é muito grande. Ó. O tempo é muito pequeno e a força é muito grande. Agora, quando a pessoa cai numa cama elástica, o que acontece num colchão? A pessoa, quando chegar, olha só, vai bater e o colchão, a cama elástica vai se deformar. Olha o tempo que leva de contato. Então, um tempo grande me dá uma força menor. Daí a pessoa, numa cama elástica, tem menos chance de morrer, num colchão, se cair em cima do colchão. Tá? Então, o tempo influencia também. Então, qual que seria o melhor cinto? O menor cinto seria que tivesse aceleração menor. Aceleração menor. E o ΔT maior. Observe esse cinto aqui, ó. Esse cinto aqui, eu vou pintar ele, ó. Vou pintar ele. Ó. Ele é baixinho, né? Baixa aceleração e tempo grande. Esse cinto aqui, eu tive dificuldade de ver ali, mas eu acho que é o cinto de número 2. Você pode conferir aí se é o cinto de número 2. A afirmativa seria a letra B. Então, questão 1, vamos ver se é B. É B. Tá? Então, li certo aqui no gráfico. Resposta letra B. Tá? Essa parte nós já vimos. Né? Então, para ter uma aceleração menor, tem que ter uma força menor, porque força e aceleração estão ligadas. E essa parte impulso é um pouquinho mais adiante. Aí a gente, em seguida, já está vendo essa parte de impulso e quantidade de movimento. Tá? Alguma dúvida pode falar que a gente comenta. Mas basicamente essa questão é isso. Pô, a questão número 2. O Lucas comentou sobre essa prova. A prova é num domingo, né? Daí domingo de noite os alunos começam de tarde, né? De tardezinha, quando sai da prova, começam a me mandar mensagens, né? Você pode mandar, né? Mas eu sou um elemento neutro, né? Eu não sei o que está acontecendo. E daí os alunos começam a comentar algumas questões e eu começo a imaginar o que cai. Né? Para mim é uma tortura, porque eu não consigo a prova no domingo, daí na segunda-feira eu pego a prova. Eu me lembro que nesse ano aqui eu peguei a prova na segunda-feira, não sei que cor de prova que era, a primeira questão era essa aqui. Pessoal, a primeira questão essa aqui é uma questão bem trabalhosa, tá? Então olha só o que acontece. Lá a gente já resolveu ela, né? E a gente faz de uma maneira mais simples, né? Mas eu vou fazer ela de maneira tradicional para vocês e depois eu mostro algumas coisas que daria para a gente ganhar tempo. O motorista atende a uma chamada de celular e é levado à desatenção, tá? Então tu está dirigindo, toca o celular, tu vai atender. Aumentando as possibilidades de acidentes ocorrerem em razão do aumento de tempo de reação. Então, se ele está dizendo, se tu está atendendo o celular, tu tem um tempo de reação pior. O que é o tempo de reação? Quando tu vê a possibilidade de perigo, até tu efetivamente tocar o pé no freio. Né? Um jovem é mais rápido, tem um tempo de reação menor, uma pessoa com mais idade tem um tempo de reação maior. Claro que a experiência do motorista também conta nisso. Né? Então, nós temos aqui... O primeiro atende e o segundo utiliza o celular enquanto... O primeiro atento, né?
e o segundo utilizando o celular quando dirige. Então tu tens duas situações. O primeiro motorista atento é o motorista sem celular, tá? E o outro motorista vai ser o motorista com o celular, usando o celular, tá? Então vamos botar os dois aqui. Vou botar a velocidade inicial igual a 0 aqui, tá? Daí temos aqui, ó. Eles aceleram seus carros inicialmente com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Então eles saem acelerando a mesma aceleração, só que um sem celular e outro atendendo no celular, com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Em resposta a uma emergência, freio com uma desaceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Então eles estão acelerando, vê uma situação, eles começam a frear. Então depois de um determinado tempo, eu já conheço o exercício, né? Inclusive já resolvemos ele esse ano. Tá? Já vou botar esse mais adiante aqui. Eles desaceleram com uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Eu vou botar negativa porque estão freando. Uma desaceleração de menos 5 metros por segundo ao quadrado. O motorista atento aciona os freios a velocidade de 14. Então, o que está sem celular, quando ele vê o obstáculo, ele começa a frear. Ele está a 14 metros por segundo. Enquanto o desatento em situação análoga leva 1 segundo a mais para iniciar a frenagem. Olha só, se o de cima freou a 14 e o de baixo leva 1 segundo a mais para começar a frear, ele vai começar a frear a 15 metros por segundo. Ah, Fábio, de onde é que tu tirou? Daqui, ó. Aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado significa que cada segundo que passa, a velocidade aumenta 1. Se um freou a 14 e o outro andou 1 segundo a mais, ele vai frear a 15. Se ele freasse 2 segundos depois, ele ia frear a 16. Porque a aceleração deles é de 1 metro por segundo ao quadrado. Cada segundo que passa, ele ganha 1 na sua velocidade. Tá? Que distância o motorista desatento percorre a mais para que o motorista atento até parar totalmente o carro? Então, olha só, esse aqui já levou desvantagem, já freou atrasado. Esse aqui vai parar aqui, olha só, a velocidade final é 0, e o outro vai parar lá adiante, velocidade final igual a 0. Ele quer saber a diferença de distância. Só que tu tem um exercício que tem 2 trechos. Então tem que calcular a distância de um trecho e a distância de outro, de um motorista. E tem que fazer para o outro motorista a mesma coisa para te saber a diferença de distância. Tem que saber a distância total que o motorista andou e a distância total que o outro motorista andou. Eu vou usar aqui a caneta verde, as cores não dá para perceber direito, mas vou usar aqui, ó, essa caneta aqui. Aqui eu tenho o primeiro trecho desse motorista e aqui eu tenho o segundo trecho desse motorista. Vamos botar aqui, motorista sem celular, vou chamar de SC, motorista sem celular. Pessoal, qual foi a distância que ele andou aqui, o primeiro? Pessoal, ele é um MRUV, tem aceleração. Tá? E eu não tenho o tempo que ele levou para andar. Quando não tenho tempo, tu usa o Torricelli. A facilidade dessa questão é que tu vai usar a mesma fórmula sempre. Tá? Todas as situações não te deram o tempo. Às vezes eles dão, freou em tantos segundos. Pô, daí tu já tem que usar outra fórmula. Então, todas as situações eu tenho aceleração, é MRUV, e todas as situações eu não tenho tempo. Então, todas elas eu vou usar o Torricelli. Só que é um saco, né? Muito cálculo, né? No primeiro trecho aqui do primeiro, ó, no primeiro trecho aqui, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A vezes D1, velocidade final é 14. 14 ao quadrado, velocidade inicial é 0, 2 vezes a aceleração, vezes a distância 1. Daqui vai sair a distância 1, 14 ao quadrado. Tá? Lá na matemática eu ensinei para vocês como é que faz esses valores ao quadrado rapidamente, para a gente não perder tempo, né? 1 ao quadrado, 0, 1, 4 ao quadrado, 16, 0, 4 vezes 2, 8, 196, olha lá, 196 é igual a 2D1. Passo 2 dividindo, a metade de 196 é 180 mais 16, dá 90 mais 8, 16 dá 8, 98. A distância do primeiro trecho é 98 metros. Esse é o motorista sem celular no primeiro trecho. No segundo trecho, eu vou aplicar um Torricelli, freando. Olha só.
o segundo trecho dele. V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2A vezes D2. Qual é a velocidade final agora? É zero, porque ele para. É zero. 0 ao quadrado, é zero direto. Velocidade inicial é os 14 daqui. 14 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é negativa, de menos 5, porque está freando, vezes D2. 5 vezes 2 dá 10. 10 D2 é igual a 14 ao quadrado, que eu já fiz aqui, ó, 196. 196. 196 dividido por 10, a distância 2, dá 19,6 metros, tá? Eu vou fazer aqui que a distância 2 é 196 dividido por 10, vai dar 196. Então, qual foi a distância total que o primeiro andou? Pessoal, o primeiro andou. A distância total do primeiro vai ser 98 mais 19,6. A distância total do primeiro vai ser 6 aqui, 9 com 8 dá 17, vai 1, 11, 117,6 metros. Pessoal, o primeiro motorista andou isso. Até aí tudo bem. Mas o problema é o trabalho, né? Vão ter que fazer tudo de novo para o motorista 2. O motorista com celular no primeiro trecho. O primeiro trecho é esse aqui. Eu vou aplicar um Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes A vezes a distância 1. Velocidade final, 15 ao quadrado. 15 ao quadrado todo mundo sabe, né? 225. Tá? Velocidade inicial é 0. Põe 0 aqui. 0. Mais 2 vezes, já risca aqui, mais 2 vezes a aceleração, que é 1 vezes a distância D1. Aqui eu já vou tirar a distância D1. 225 é igual a 2D1. A metade de 225, de 220 é 110. 110. De 5 é 2,5. 112,5. Ó, o primeiro trecho é 112,5. No segundo trecho aqui, ele vai frear. E eu vou aplicar um Torricelli novamente, porque é um MRUV e eu não tenho tempo. Então, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes A vezes a segunda distância. Velocidade final é 0, ao quadrado é 0. A velocidade inicial é 15 ao quadrado, 15 ao quadrado, que é 225, 2 vezes a aceleração de menos 5 vezes D2. Menos 10 D2 passa 10 D2 para o lado de cá. E aqui dá 225. Então a distância 2 vai dar 22,5 metros. Então a distância total que o segundo motorista que estava atendendo o telefone andou vai ser maior, porque diminuiu os reflexos dele. A distância total vai ser 112,5 mais 22,5. A distância total vai dar 5 e 5 vai dar 10, vai 1, dá 3 com 2 dá 5, 2, 3, 135 metros. Pessoal, se eu não errei conta, olha só, é feito ao vivo, né? Tá? Então, o que acontecer aqui na sala de aula aos sábados é o que pode acontecer na prova. A gente pode errar conta. Tá? Eu vou fazer uma menos a outra. Se eu acho a alternativa, eu fico feliz. Né? Se eu não achei a alternativa, eu provavelmente tenho um erro de conta. A diferença de distância vai ser quanto? Vou botar aqui delta D. Diferença de distância. Eu vou fazer a maior, 135, menos 117,6. A diferença de distância, vou fazer aqui, 135 menos 117,6. Bom, vou botar um zero aqui para compensar, dá 4. Emprestou aqui, ficou 4, ficou 4 fica 7. Né? Aqui ficou 12, 17,4 metros. Eu achei 17,4 metros. Vamos ver se tem essa alternativa. 17,4 metros, alternativa letra E. Tá? Letra E. Então aí a gente tem, o Lucas falou assim, a prova mais difícil. Né? Eu não vejo grande dificuldade, mas o TRI vai considerar essa questão difícil. Tá? Porque ela é muito trabalhosa, muito fácil de errar um cálculo. Tá? Tem gente que fazer raiz quadrada vai fazer 14 vezes 14, vai se atrapalhar. Então eu acho que é uma questão que o TRI considera difícil. Eu não acho, eu acho trabalhosa, porque a gente só usa uma fórmula. Tá?
Agora eu vou mostrar para vocês, deixar vocês tirarem um print, né? O que a gente poderia fazer para ganhar um tempo, tá bem? Olha só, presta atenção. O que eu faria? Mas para isso tem que ter um treinamento, né? Olha só, presta atenção. Eu vou apagar a parte de baixo aqui e eu vou fazer só para o primeiro, mas o que eu fizesse para o primeiro eu faria para o segundo também, tá? Olha só, no primeiro aqui, vou apagar o segundo aqui, tá? A gente está estudando. Ó, o segundo aqui não interessa mais para nós, tá? Pessoal, eu quero achar essa distância aqui de 17,6 de maneira rápida, tá? Olha só, eu pegaria esse exercício e faria o seguinte. A velocidade está variando de 0 até 14. Pá, variável é complicado. Eu vou fazer constante. Como é que eu faço constante? A média. Então a média da minha velocidade seria quanto? 14 mais 0, 14 dividido por 2, 7 metros por segundo. Ou seja, ele anda 7 metros em 1 segundo. Só que daqui até aqui ele andou quanto? 14 segundos. Por que eu sei que é 14 segundos? Porque tem uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Cada segundo ele anda 1 metro. Tá? A gente está fazendo matematicamente, como se fosse lá na aula de matemática da segunda e da terça-feira. Tá? Estou resolvendo o exercício não fisicamente, matematicamente. Cada segundo ele ganha 1. 14, ele ganhou 14 e levou 14 segundos. 14 segundos vai ser x. X vezes 1 é x, 14 vezes 7, ó, 14 vezes 7. 7 vezes 4, 28, vai 2, 7 com 2, 98. 98 metros, eu já estou com a resposta daqui, ó. 98 metros. Tudo bem? Tá? Deixamos a física de lado e entramos na aula de matemática. Não, se fosse na aula de matemática, resolveria. Se caísse essa questão lá na prova de matemática, seria resolvido dessa maneira. Que nem lá quando a gente resolve as provas de matemática, a gente faz. Se fosse matemática é assim, se fosse física seria assim. Tá? Agora no segundo caso aqui, ó, é variável de 14 para 0 é 7. Tá? 7 metros por segundo. Tá? Velocidade média, 7 metros por segundo. 7 metros, ele anda em 1 segundo. Pessoal, quantos segundos ele andou? Olha só, ele tinha a velocidade de 14 e foi perdendo de 5 em 5. Ah, mas não dá para fazer a conta. Olha só. Aqui ele ganhou 14. 14 dividido por 1 dá 14 segundos. Agora ele perdeu de 14 para 0, ele perdeu 14. De 5 em 5, eu vou dividir por 5. Dividir um número por 5, dobra o número de cima e põe a vírgula. Tá? 14 dividido por 5, não vou ficar pensando, fazendo conta. Qualquer número dividido por 5 é o dobro com uma vírgula na última casa. Então deu 2,8. Em 2,8 segundos, ele andou uma distância de 2. Aqui eu chamei de x, né? Vamos chamar de x de novo. X vezes 1 é x. 7 vezes 2,8. 2,8 vezes 7. 7 vezes 8, 56. Vai 5. 7 vezes 2, 14. 14 com 5, 19. 19,6 metros. Está aqui, ó, 19,6 metros. Observe, 2 regras de 3. Eu matei o exercício, tá? Então lá na matemática, nas provas, você vê a quantidade de regras de 3 que a gente usa. Tá? Tem professores que falam, cai tantos por cento de matemática básica. Não é que cai tantos por cento de matemática básica. Tu pode trazer as situações para a tua matemática básica. Tá? Matemática básica é muito relativa. Para mim, trigonometria é matemática básica. Tá? E oficialmente não é considerada matemática básica. Tá? Regra de 3 é matemática básica para todo mundo, porque tudo a gente puxa para a regra de 3. Tá? Se não tiver nada elevado ao quadrado ou ao cubo, pode trazer para a regra de 3. Por isso que a gente tem que treinar bem a regra de 3, para a gente poder entender aonde a gente pode botar essa regra de 3 e usar à vontade. Tu vê, no exercício de física a gente abusou aí da regra de 3. Tá? Então, 2 só para mostrar outra maneira que daria para fazer o cálculo e a gente ganhar um certo tempo, porque a prova do segundo dia a gente luta contra o tempo. Tá bem? Quero tirar um print aí? Tirem. Né? Agora eu vou apagar todo o quadro para a gente ir para a questão de número 3. Deixa eu sair da frente, tirar o print, né?
Pessoal, questão de número 3, então. O brinquedo pula-pula, a cama elástica, é composto por uma lona circular, flexível e horizontal, presas por mola, tá? A sua borda. E as crianças brincando, tá? Pulando sobre ela, alternando suas formas de energia. Ao pular verticalmente, desprezando o atrito com o ar e os movimentos de rotação do corpo enquanto salta, uma criança realiza um movimento periódico vertical em torno da posição de equilíbrio da lona zero. Então a tua cama elástica está lá, a posição da cama elástica vai ser o zero. Vamos desenhar isso aqui. Tá? Questão número 3. Eu vou fazer ela como deve ser feita e eu vou fazer ela assim, ó, se tu está apavorado, fazer ela em segundos, tá? Então, primeiro vamos fazer ela tecnicamente. Aqui é a minha cama elástica. Então, aqui a altura é igual a zero. Lógico que a criança ficar pulando na cama elástica, a cama elástica vai se deformar. Olha lá, a criança no momento vai estar lá embaixo. A velocidade dela aqui vai ser zero. A velocidade dela aqui vai ser zero. E ela vai pular e vai saltar até um ponto que ela chega lá em cima, lá. Numa altura H, aqui uma deformação que eu vou chamar de X da cama elástica. Então aqui ela também para lá em cima. E ela fica fazendo esse movimento de sobe e desce, tá? Pula-pula da cama elástica ali, tá? Então a gente vai ter aqui altura mínima e altura máxima. Nesse ponto aqui, ó, o problema chama de altura mínima. E nesse ponto lá, o cara chega, ele chama de altura máxima, certo? Máxima. Esquematicamente, o esboço do gráfico da energia cinética da criança em função da sua posição vertical na situação descrita. Então, ele quer um gráfico aqui, ó. Ele quer um gráfico aqui da energia cinética, certo? Da altura mínima e da altura máxima, certo? Bom, primeira coisa, só para a gente lembrar, o que tem que estar na cabeça do aluno aqui? Ó? As energias. Energia cinética, nós não vimos ainda, é mv² sobre 2. Energia potencial gravitacional é mgh. E energia potencial elástica é kx² sobre 2. Por que elástica? Todo material elástico, ele tem energia potencial elástica, certo? Bom, uma coisa que tu já arranca nesse exercício aqui, sabendo que tanto na altura mínima a criança está parada, como na altura máxima ela também para voltar. Então aqui tem que ser zero, ó. Aqui tem que ser zero, certo? E o que acontece aqui? Se aqui é zero, a alternativa A está fora. A B estaria em dúvida, né? E a alternativa E também daria fora. Só em saber isso eu já eliminaria duas. Ah, mas se eu não sei mais nada, tu vais ter 1/3 de chance, 33% de chance de acertar em vez de 20, né? Que daí tu vai chutar entre as alternativas que é zero nessas extremidades. Então vamos lá. Vamos pegar aqui, ó, o que acontece nesse trecho aqui, ó, da altura zero, que é aqui, até a altura mínima. Até a altura mínima. Essa parte para baixo. Olha só, nesse trecho aqui, tu tem que a energia mecânica, né, dessa criança vai ser o quê? Vai ser a cinética mais a potencial elástica, mais a potencial gravitacional, porque ele vai sair da altura zero, mesmo sendo negativa, certo? Então a minha energia cinética, isso aqui é a maneira correta de fazer. Depois eu vou mostrar uma coisa para vocês que a gente faz direto. Ó, energia cinética vai ser a mecânica é um número. A energia mecânica deu 1000, deu 200, é um número, né? Vai ser a mecânica menos a energia potencial gravitacional. O que é a potencial gravitacional? Menos mgh, eu estou chamando de x aqui, né? X, né? Menos a energia potencial elástica, que é quanto? Menos kx² sobre 2. Pessoal, entra a matemática aqui, né? Por que eu puxei lá a função do primeiro grau? Foi o segundo dia de aula, função de primeiro grau.
Terceira semana de aula a gente viu função do segundo grau. Olha só, aqui eu tenho uma função. Esse é o meu C, ó, bx, o b é negativo, e aqui, ó, x ao quadrado, é uma equação do segundo grau, é uma parábola. E isso aqui é o meu A lá da matemática. Esse é o meu A da matemática. E o meu A da matemática ele é negativo, então a concavidade é para baixo, tá? Então eu teria a curva desse tipo assim, ó, função do segundo grau, uma parábola aqui, ó. Teria uma curva assim. Já eliminei a B. Que dá reta. A C pode ser, já eliminei a D, já tenho a resposta. Só nisso eu já tenho a resposta. Mas vamos pegar o segundo trecho aqui, ó. O segundo trecho, daqui do zero até a altura máxima, essa parte de cima aqui, ele não tem mais energia potencial elástica ali, ele só está trocando altura por velocidade. Então o segundo trecho, tá? Vou botar aqui o primeiro, tá um aqui e um aqui. O segundo, vou botar aqui. Segundo, energia mecânica é igual a energia cinética mais energia potencial. Se eu isolar a energia cinética, energia mecânica é um número. E a energia mecânica é conservada, sistema conservativo. Então se aqui eu considerei 200, aqui vai ser 200. Então aqui é a minha energia mecânica. Ó, aqui é os 200, é o mesmo valor. Menos a potencial. Que potencial que eu tenho para cima? MGH. Pessoal, isso é uma função. Tá? A minha variável é o H aqui, o X. Ó. O H é elevado na 1. Então é uma função de primeiro grau. Essa função do primeiro grau tem um coeficiente linear aqui, que é onde corta o eixo do Y. E eu tenho na frente do meu X aqui, ó, o coeficiente angular é negativo. Se o coeficiente angular é negativo, na função do primeiro grau, ela é decrescente. Então teria alguma coisa desse tipo. Tá pronto o exercício. Tá? Tranquilos? Agora, como é que tu pode fazer esse gráfico rapidamente? Olha só, como é que tu pode fazer esse exercício rapidamente no desespero? Tu tem o gráfico aqui de energia cinética e altura, certo? Tá? Bom, o que acontece aqui? Tu vai fazer o gráfico de maneira rápida. Olha só, lá embaixo a velocidade é zero, não tem cinética. Então a cinética é zero lá embaixo, tá? Na altura mínima. Na altura máxima o bonequinho pulou e ele para lá. A energia máxima, na altura máxima a energia cinética é zero, certo? Bom, vamos pensar só da cama elástica para cima. Tu troca a cinética para o potencial de altura, só tem altura, né? Então o que acontece? Tu vai trocar a cinética por energia potencial. Energia potencial é MGH, H elevado a 1, então é uma reta, porque é função de primeiro grau. Então na parte para cima, de zero até a altura máxima, o gráfico tem que ser uma reta. Ah, mas a reta é assim? Não poderia ser a reta assim? Não, não precisa analisar isso. É uma reta. Tá? Daí pelas alternativas tu vai ver. Já na parte de baixo, entra energia potencial elástica. Então ele vai trocar cinética, quando ele chega com velocidade na cama elástica, tem cinética. Só que ele vai perdendo velocidade conforme vai descendo. Essa energia cinética vai sendo transformada em energia potencial. Elástica. Tem a altura também, mas tem a elástica. A elástica é kx ao quadrado sobre 2. E o x é a altura. Então, se é x ao quadrado, não é linear, não é reta. Se não é reta, só pode ser curva. Poderia ficar em dúvida com uma curva assim, ou uma curva assim. Mas daí tu vai ver, só vai ter essa alternativa para ti. Tu faz o exercício sem precisar fazer cálculo nenhum, tá?